Olá, agora vamos falar sobre o tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ter como abordagem principal a medicamentosa e a psicoterapia. Antes de qualquer coisa, é importante eu informar esse paciente o que é a doença, ou seja, fazer uma psicoeducação, porque vai acontecer de você prescrever um remédio, prescrever uma terapia, e aí a mãe escutar de alguém ou ler em alguma referência de Google aí, falando que TDAH não existe, que isso é uma doença inventada, que os remédios vão fazer mais mal do que bem. Então, para evitar que essa pessoa escute ou leia alguma coisa sobre TDAH e abandone tratamento, eu tenho que orientar o que é o TDAH. O que eu vou orientar? Vou orientar que é uma doença antiga, que não é de agora. Vou orientar que já existem tratamentos que melhoram os sintomas de hiperatividade, desatenção e impulsividade há muito tempo. Vou orientar que já existem algumas alterações de exames de imagem, quando eu observo em grupo, não em indivíduos sozinhos, que vão ter uma alteração de comportamento. Quando eu observo em grupo, aqueles indivíduos que têm TDAH têm um déficit, um atraso na maturação desse córtex pré-frontal comparado com indivíduos que não têm TDAH. Vou falar como o remédio age nesse indivíduo. Para quê? Para garantir que ele tenha uma adesão ao medicamento ou adesão ao tratamento dele. E quando eu penso em medicamentos, eu penso em medicações que são psicoestimulantes. Aqui, os principais representantes que a gente tem é metilfenidato e a lisdexanfetamina. Falando em nome comercial, eu tenho a Ritalina e o Concerta, que são o metilfenidato, e tem a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Como é que eu entro para tratamento para esses indivíduos? Normalmente a gente faz uma conta que é de 0,5 mg por quilo a 1 mg por quilo, por dia, obviamente. Então, chegou uma criança, 40 quilos, o ideal seria eu ter uma dose de metilfenidato entre 20 e 40. Não vou entrar com a dose já de cara, de 20 ou 40. Às vezes eu entro com um comprimido de 10, meio de manhã, meio à noite, vejo se vai ter algum meio de manhã e meio à tarde. Vejo como é que vai ser a reação desse remédio, né? Porque o remédio, por ser psicoestimulante, ele pode dar um ataque cardíaco leve, pode dar dor de cabeça, pode diminuir o apetite desse indivíduo. E às vezes se ele apresentar, se eu entrar com a dose alta e isso ser muito intenso, sudorese, tremor ele também pode apresentar. Se isso for muito intenso, ele vai falar, não quero tomar esse remédio me fez muito mal. E pode ser, inclusive, que esse indivíduo que tenha 40 quilos, ele fique bem com a dose de 10, 15, 20. Óbvio, né, que pode ser que aconteça isso. E agora, como é que eu escolho um ou outro? A Ritalina é uma medicação que vai agir ali durante umas 4 horas, 4, 5 horas. E aí, ele vai ter que tomar essa medicação 2 vezes por dia. Se ele estudar de manhã à tarde, principalmente, né, que a demanda seja muito grande e que as queixas atencionais sejam gigantes, ele vai ter que usar de manhã e à tarde, na hora do almoço, para garantir que ele fique coberto com a medicação durante todo o dia. Mas fica difícil porque ele tem que levar um remédio para o colégio. Aí eu posso optar ou por uma Ritalina LA, que é uma liberação mais prolongada, ou Concerta, que também é uma metilfenidato, que tem uma liberação que vai ocorrer durante todo o dia e agir mais ou menos 8 a 10 horas. Esse indivíduo vai tomar a medicação de manhã e vai ficar até a tarde coberto com isso. Uma coisa que a gente tem que orientar, além dos efeitos colaterais que eu falei anteriormente, é que esse remédio, se ele for tomado muito tarde, ele pode atrapalhar o sono desse indivíduo, né? Então, às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, não dormi com o remédio. Mas que horas tomou? Tomei 8 horas da noite para estudar. É lógico que não vai dormir, né? É um psicoestimulante. Vai dar um estimulado nesse indivíduo e ele não vai conseguir dormir da forma devida. E tem a lisdexanfetamina, que é uma prodroga, que o indivíduo vai tomar o remédio e ela vai ser metabolizada no indivíduo e se tornar ativa. É um remédio que tem uma ação maior, vai agir aí mais ou menos umas 12 horas, também um tempo maior. Muitos desses indivíduos, eles vão melhorar, mais ou menos 70% eles vão melhorar com psicoestimulante. Outros não vão melhorar com psicoestimulante. E aí é onde eu lanço mão de outras medicações. Pode ser que eu faça uso de gonfacina, clonidina, bupropiona, venlafaxina. Então, são medicações que podem, lógico que a que é a primeira escolha e a melhor para o tratamento são os psicoestimulantes.
No Brasil não tem, nos Estados Unidos tem a tamoxitina, que também é usada para o TDAH. Aqui, a abordagem só medicamentosa, ela não é suficiente. Igual eu falei, além da psicoeducação, eu vou precisar de psicoterapia. Esse indivíduo vai ter que saber abordar algumas coisas. Por exemplo, na hora de fazer tarefa, não adianta ele pegar uma tarefa, uma folha, que esteja cheia de exercício ou um texto gigantesco para ler. Que às vezes, mesmo com a medicação, ele vai ter dificuldade. Então, às vezes vai ter que orientar, por exemplo, uma coisa mais simples, colocar textos mais curtos, menos questões numa folha, né? Isso é importante fazer essa orientação no colégio que essa pessoa tem TDAH. Hoje, indivíduos que têm TDAH, inclusive, podem pedir para o médico psiquiatra fazer um relatório para que ela tenha um tempo maior para fazer uma prova de vestibular, porque isso é garantido. Hoje, os pacientes que têm TDAH, o médico faz a solicitação que esse indivíduo vai precisar de um tempo maior, justamente por causa dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. De novo, as medicações têm efeitos colaterais, eu sempre tenho que orientar isso para meus pacientes, né? Morte súbita não é um remédio que a gente vai preocupar tanto igual se preocupava anteriormente, né? Se a dose é segura, não tem uma história familiar de morte súbita na família que nos preocupe, posso usar o remédio com segurança. Também acredita-se que possa, o metilfenidato, fazendo uso frequente por longo tempo, pode afetar um pouco a estatura do indivíduo a longo prazo. Mas isso é questão de poucos centímetros. E se o pediatra, ou se a gente está observando junto com o pediatra, que isso está causando uma alteração estrutural, se ele está tendo um pouco de delay, eu posso orientar ele a fazer pausas, por exemplo, finais de semana, embora não seja o ideal se ele tiver um TDAH muito grave. Mas eu posso orientá-lo a fazer pausas no finais de semana ou até mesmo em férias para que esse ganho estrutural se normalize novamente. Outra coisa é a questão do apetite. É um remédio que tipicamente diminui o apetite das crianças. Então eu vou dar preferência para, toma o café e depois o remédio. Almoce e depois toma o remédio. Não vou tomar o remédio antes do almoço ou do café da manhã, que vai diminuir o apetite. Com certeza vai diminuir o apetite desse indivíduo. Um pouco de tremor, um pouco de sudorese, um pouco de taquicardia, principalmente no início do tratamento, pode acontecer. Então, são coisas que eu tenho que orientar esses pais e até mesmo as crianças, dependendo da idade que tiver, sobre esses sintomas, para garantir a adesão e, consequentemente, melhora. Técnicas de psicoterapia, as principais são as de terapia cognitivo-comportamental, abordagens de terapia cognitivo-comportamental para o TDAH. Quando eu penso em prognóstico, eu penso que não é uma doença isenta de prejuízo, até porque tem que existir o prejuízo para fazer um diagnóstico de TDAH, né? Mas quando eu olho performance acadêmica, só para vocês terem uma ideia, alguns estudos, a figura da esquerda aí mostra indivíduos que não têm TDAH, indivíduos que têm TDAH de uma forma mais grave e indivíduos que às vezes apresentam sintomas de TDAH. É visível como indivíduos que têm TDAH têm uma pior performance acadêmica. E quando eu jogo para outro estudo da direita em relação à preferência, né, quais são os preferidos, coleguinhas preferidos em sala de aula, aí também eu tenho um prejuízo, além de acadêmico, um prejuízo interpessoal com os pares. Porque são indivíduos que, aqueles que têm TDAH, eles têm uma preferência menor dos pares. Ou seja, às vezes vão ser mais rejeitados pelos pares do que aqueles que não têm. Aqueles que não têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes vão ser eleitos os amiguinhos melhores ou os mais queridos do que aqueles que têm. Então, aqui eu já vejo na infância uma alteração clara do TDAH que pode ter prejuízo a longo prazo e possivelmente terá. Além disso, se eu não trato o indivíduo que tem TDAH, seja com medicamento e psicoterapia, esse indivíduo tem maior fracasso profissional, maior taxa de desemprego, maior número de problemas familiares, abuso de drogas, fracasso acadêmico, risco de acidentes e mortes precoces e atraso no desenvolvimento. Então, longe de ser uma doença nova, longe de ser uma doença inventada e longe de ser uma doença que não tem nenhum prejuízo. A gente observa que é uma doença que é real, que tem um tratamento, que tem prejuízos quando não tratada. Daí é importante cada vez mais estudarmos o TDAH, devida atenção, para que a gente trate essas crianças e esses adultos de uma forma adequada, obviamente. Obrigado.